Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde, né? Os dias são difíceis, há muito tempo nós estamos em casa, sem nos reunirmos ali no nosso templo para prestar um culto a Deus, e nós temos orado por aquelas pessoas que estão enfrentando essa enfermidade e dando graças por aquelas que já estão recuperadas, e também orando por aquelas famílias que perderam algum ente querido. Sabemos que o tempo é difícil, mas o nosso socorro vem de Deus e Ele sempre está pronto a nos ajudar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e aceitação. Ansiedade precede uma outra doença que está muito na moda, que é a depressão. E nós vamos falar sobre isso à luz da Bíblia, através de Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz assim: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos livre acesso a ela. Nós podemos, Senhor, proclamar o teu evangelho no nosso país com toda a liberdade. Nós somos gratos por isso. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra liberta, a tua palavra consola os nossos corações. Senhor, nos ajude a sermos melhores a cada dia através da tua palavra, a demonstrarmos o teu amor para as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente você deve conhecer alguém que passa por isso, por ansiedade, tem dificuldade de se aceitar porque acha que é excluído, que Deus se esqueceu dele, e nós sabemos que Deus não se esquece de ninguém. Aquele que se achega a Deus certamente será consolado. Foi e sempre será assim, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso, é um Deus zeloso e que está disposto a cuidar de todos aqueles que se achegam a Ele. Tem muitos cristãos dizendo que suas orações não passam do teto. Deus não os ouve, vivem com a sensação de que Deus sempre abençoa outras pessoas, menos eles. Acham que não são abençoados como os outros são. Essas pessoas acreditam que Deus tem filhos prediletos. A pergunta aqui é: por que as pessoas, por que os jovens têm a sensação de estarem perdendo algo? Por que têm medo de apresentar a Deus os seus anseios? Por que acham que Deus não vai levar a sério os seus desejos? Os irmãos, têm pessoas que estão passando por essa situação. Acham que não vale a pena entregar os seus problemas a Deus. Acham que não vale a pena porque Deus não os ouve mais. Eu imagino que você se sente assim, por solidão, por incompreensão, com aquela sensação de que ninguém presta atenção nos seus problemas, nos seus sentimentos e desejos. Essas pessoas são sensíveis e tendem a enxergar somente insensibilidade à sua volta. Carregam um sentimento de orfandade emocional e principalmente de orfandade espiritual. E essa carência de atenção aprofunda a ansiedade que elas sentem. Descartamos o que não funciona e até mesmo as pessoas. As pessoas que passam por essa situação tendem a descartar as pessoas. Numa cultura tecnológica e pragmática, as pessoas tendem a ocultar os seus desejos. E mesmo passando por problemas, quando alguém lhe pergunta se está tudo bem, ela responde que sim. Porque se responder que tem problemas,
Geralmente, o outro já olha para o relógio, fala que tem um compromisso, que está com pressa. A tecnologia tira o tempo para ouvir as pessoas. A tecnologia tira o tempo para ouvir o seu irmão, que está aí do lado, passando por problemas, e você não percebe. O pragmatismo torna as pessoas impessoais, e isso aprofunda cada vez mais o sentimento que ela tem de solidão. Quando as pessoas escondem os seus desejos e anseios, ficam mais ansiosos e inquietos. E com o passar do tempo, o distanciamento identifica essas pessoas com o que elas não são. Por isso, essas pessoas não crescem na fé e dependem cada vez mais das pessoas para resolver os seus problemas. Pedem para que as outras pessoas orem por elas. Elas são inseguras, ansiosas e dependentes. Por outro lado, a cultura tecnológica e pragmática leva algumas pessoas à ilusão de serem autossuficientes. Então, elas transferem as relações pessoais para as redes sociais. Certamente você conhece alguém que faz isso. Na minha família tem gente que faz isso. Às vezes eu sou pego de surpresa com alguma notícia de alguém que não mora aqui. Eu tenho poucos parentes aqui em Brasília, para falar a verdade, né? Quase nenhum. E você vê a pessoa desabafando ali na rede social por uma coisa que seria facilmente resolvida com uma conversa na família, né? Não precisaria ser exposto. Essa pessoa prefere expor a sua vida nas redes sociais a conversar com alguém que pode ajudar e principalmente com Deus, que pode resolver todos os problemas, né? Aí expõe tudo aquilo e o que se tem disso é simplesmente a exposição e mais nada. Não tem o problema resolvido porque ninguém de fora vai resolver o seu problema que alguém de dentro da sua casa pode resolver, que um irmão que está ali do seu lado, o irmão da igreja, pode resolver. Essas pessoas esperam mais das pessoas do que de Deus. E elas não esperam mais que Deus as abençoe e não contam com a atenção dos amigos mais próximos. Um aparelho tecnológico lhe dá a ilusão de estar conectada com o mundo. E tudo isso a aliena cada vez mais de si mesma, dos outros e de Deus. A experiência da oração é um bom termômetro para entender a nós mesmos. Quando alguém diz que a sua oração não passa do teto ou sente que Deus não tem interesse em abençoá-lo, está dizendo muito a respeito de si e do que ela pensa a respeito de Deus. Para essa pessoa, Deus é distante e impessoal. Ela não vê Deus como um pai de amor. Geralmente, quando ora, a sua oração são repetições de palavras, de frases aprendidas, não de um relacionamento pessoal com Deus. Você vê muito isso, as pessoas orando sempre com as mesmas palavras, porque ela não tem um relacionamento pessoal com Deus, ela não tem o costume de se entregar, de se derramar a Deus. As lembranças dolorosas da sua solidão ofusca a imagem de Deus. E Deus quase nunca fala com ela, e se fala é para repreender, para censurar. Deus não se envolve na sua vida e muito menos presta atenção nos seus desejos e anseios da alma. Esse cristão solitário e alienado acha melhor não falar dos seus desejos, nem mesmo nas suas orações. Meus irmãos, Deus conhece a sua vida, Ele sabe tudo de você, mas Deus quer que você se derrame. Deus quer ouvir o que você tem a dizer, Deus quer ouvir qual é o seu problema. Não adianta você ficar com aquele problema para si, escondendo até mesmo de si, que Deus não vai resolver ele. Deus quer que você entregue aquele problema para Ele e Ele certamente resolverá. Pessoas assim precisam perguntar se na cruz Deus nos deu o melhor
por que haveria de nos negar alguma coisa? Se Deus nos deu o seu Filho, o que Ele não nos daria? Tudo que é necessário para a vida e para a salvação não lhe será negado. Com confiança e fé, apresente os seus desejos e anseios a Deus na certeza de que Ele não somente ouve, mas considera cada um dos seus desejos. Era dessa maneira que Paulo entrava na presença de Deus. Era essa verdade que sustentava sua vida de oração. Ele jamais imaginaria que suas orações não passavam do teto. Paulo não imaginava que Deus tem predileções por alguém, que abençoa mais uns que outros. Paulo se derramava para Deus. Paulo não tinha vergonha de contar os seus problemas para Deus, porque sabia que Deus poderia resolver. Meus amados, Davi compreendeu essa verdade quando disse: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmo 37, de 3 a 7. Davi entregava todos os seus problemas a Deus porque sabia que Deus podia resolver. Se você prestar atenção aqui nos verbos confiar, agradar, entregar, descansar, descrevem o que Davi pensava de si mesmo e de Deus. Davi sabia que Deus satisfaz os desejos do coração. No seu livro Peso de Glória, C.S. Lewis afirma: se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão que a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Não existe desejo grande para Deus. Tudo para Deus é possível. Por mais que o seu desejo seja grandioso, Deus pode concedê-lo. Basta somente que você creia e que aquilo seja realmente necessário para a sua vida. Certamente Deus agirá em seu favor. A carta aos Hebreus traz uma afirmação poderosa a respeito dessa verdade. E ela diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, de 14 a 16. Aqui, meus irmãos, o convite é ousado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Isso não significa que devemos nos apresentar a Deus com arrogância, dando ordens ou fazendo reivindicações, de forma alguma. Se apresente a Deus serenamente, com a confiança de um filho amado, sabendo que receberá misericórdia, pois Jesus torna esse relacionamento possível e pessoal. Jesus é quem leva as nossas orações até Deus. A razão para essa confiança é a cruz. A nossa aproximação do trono de Deus não se dá porque temos autoestima alta, porque somos merecedores da sua atenção. Não. Mas por causa
da cruz. A cruz é a prova da atenção de Deus por nós. Jesus sabe quem somos, entende nossas dores e fraquezas, nossos desejos e anseios. Ele sabe melhor do que nós aquilo que necessitamos. Ele morreu por nós e ressuscitou, vencendo o pecado, o mal e a morte, tornando-se nosso sumo sacerdote. Ninguém nos ama como Ele. Ninguém nos ama mais do que Jesus. Na introdução ao Apocalipse, ele se revela a João como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Se Jesus se revela assim, como aquele que nos ama, o que ele nos negaria? A cruz nos liberta da solidão e da alienação. A confiança que temos nele não nos torna autossuficientes, mas amorosamente dependentes dele. Não temos nenhuma dúvida quanto ao desejo de Deus em nos abençoar e nos conduzir por caminhos de justiça e paz. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo. A ansiedade e a busca desesperada por aceitação nos paralisam no processo de crescimento espiritual e emocional. Aprendemos a cultivar fórmulas espirituais exigindo e reivindicando atitudes típicas de pessoas confusas, inseguras e manipuladoras. Transformamos Deus em nosso servo e nos aproximamos dele como crianças mimadas e exigentes, egoístas e sempre descontentes. Tudo isso reflete o caráter infantil e seguro da sua existência espiritual. Por outro lado, Paulo nos apresenta um caminho alternativo: Jesus. Para iniciar uma jornada espiritual é preciso primeiro vivenciar a reconciliação e reconhecer nossa nova identidade em Cristo. Quando Paulo se colocava diante de Deus, ele sabia que estava diante daquele que lhe deu seu bem mais precioso. Ele tinha a absoluta certeza que Deus jamais iria lhe negar algo necessário para a sua vida e comunhão com ele. Se o seu desejo é algo necessário para a sua vida, tenha certeza que Deus vai conceder. Mas se o seu desejo é um desejo egoísta, de uma pessoa mimada, certamente Deus não ouvirá a sua oração e ela realmente não vai passar do teto, porque você está sendo egoísta e está pedindo algo para seu deleite próprio e não para o bem da sua vida e para o crescimento e honra de Deus, para o crescimento da palavra de Deus, porque Deus não tem como ser maior do que Ele já é. No Salmo 23:1, Davi faz uma afirmação semelhante: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E essa palavra nada. Será que Davi não tinha necessidade de nada? Será que Davi não tinha necessidade de saúde, de um exército melhor, de filhos melhores? É claro que ele tinha. Porque então ele fala que não lhe falta nada. Esse salmo é repetido com naturalidade pela maioria dos cristãos, mas poucos dizem com sinceridade e convicção: não tenho falta de coisa alguma. Pelo contrário, numa sociedade consumista e materialista, a publicidade nos diz o tempo todo que nos faltam muitas coisas. E a afirmação: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, meus irmãos, se ela fosse levada a sério, você veria que nada me faltará só pode ser compreendida à luz da primeira afirmação: o Senhor é meu pastor. Paulo ensina o que Davi havia dito séculos antes ao escrever aos cristãos de Filipos. Ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Recebi tudo e tenho abundância. Ora, sabemos que ele estava preso há mais de 4 anos e certamente tinha necessidade de muita coisa, principalmente da sua liberdade. Ele estava preso. Então, o que significa dizer recebi tudo? A única resposta plausível é a consciência que Paulo tinha da sua união com Cristo
e que em Cristo ele se via plenamente realizado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, é assim que você tem vivido? É dessa forma que Davi se entregava a Deus, mostrando que, como ele já tinha Deus, nada mais lhe faltava. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e isso lhe foi dado graciosamente na cruz. O que mais ele poderia querer? Se Davi tem o Senhor como seu pastor, o que mais ele poderia querer? Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo sabia que Deus já tinha lhe dado o melhor, Jesus Cristo. Davi já tinha o melhor, o Senhor, como seu pastor, e por isso ele afirmava que nada lhe faltava, mesmo tendo necessidade de muitas coisas. O Senhor era suficiente. Jovens da Igreja Batista no setor de mansões, vocês têm o bem mais precioso que Deus pode te dar. O que mais você pode querer? Você já tem Jesus Cristo. Paulo orava com essa verdade em mente. Ele se aproximava de Deus em oração com a certeza de que Deus jamais iria rejeitá-lo ou ignorar suas preces. Paulo não precisava de um porta-voz para suas orações. Uma verdade assim reorienta nossas emoções e espiritualidade. No entanto, é possível que alguém faça o seguinte discurso: vivi toda a minha infância imerso numa profunda solidão e incompreensão. Ninguém prestava atenção em mim ou parava para me ouvir. Não me levavam a sério. Reprimi todos os meus desejos para não sofrer novamente as decepções e frustrações que sempre sofri. Aprendi a confiar apenas em mim mesmo e a lutar pelo que preciso. Além disso, reconheço que minha vida de oração sempre foi superficial. Eu orava apenas pelo que não podia controlar, como a minha saúde e o futuro incerto. Tudo isso pode representar a história de muita gente, mas quando entendemos a importante verdade de Deus, que Ele nos deu o seu bem mais precioso, o seu Filho amado, cremos nisso. Meus irmãos, se fizermos isso, vamos sentir uma profunda transformação e libertação. Algo que só quem aceita Jesus experimenta. E isso não tem como ser explicado. Você precisa sentir. Você tem que viver. Aceitar a Cristo, ser dependente de Cristo é algo que você não consegue explicar com palavras. A pessoa tem que sentir. E ela sentindo, ela compreende que Deus já fez tudo por ela. E tudo que ela precisa, Deus já deu. Jesus Cristo. Deus já deu o que Ele tinha de melhor. Deus já deu a sua excelência. Deus te deu Jesus Cristo para que você tenha vida eterna, para que você se achegue a Ele com os seus problemas e Ele certamente resolverá. A sua vida de ansiedade será resolvida na presença de Jesus. Tenha fé, confia nele e Ele agirá. Que Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso, uma semana abençoada, debaixo da sua graça e da sua proteção. Que essa palavra possa, de alguma forma, mudar a sua vida e transformar os seus dias em dias melhores. E que Deus, a partir de agora, seja o seu amigo mais íntimo e que você conte tudo a Ele nas suas orações e Ele certamente te ajudará. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque mais uma vez nós aprendemos um pouco mais da Tua Palavra. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos deu pessoas capacitadas como Paulo e Davi para mostrar que tudo nós podemos quando nos achegamos a Ti e contamos tudo que nós temos a Ti, porque o Senhor já nos deu o Seu melhor, Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta quando o Senhor é conosco. Obrigado, Pai, por cada jovem da nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que Tu tens com cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.